E aí, galera, tudo bem? Então, estamos aqui para corrigirmos o Enem PPL 2013. Nós vamos fazer uma correção das questões essenciais, vamos corrigir exatamente metade da prova em 30 minutos. Vou começar já dividindo aqui contigo, fazendo share da página, começando com a questão 97. Vou te dando a tipologia, te confirmando o gabarito. E lembra, todas as questões que eu não corrigi que são do teu interesse, tu pode tranquilamente me perguntar depois nos pontões coletivos e individuais, correto? A questão 97 é uma questão que mistura texto com tecnologia. Tá? Então, a pergunta é assim, ó, nós sempre vamos direto para o enunciado. O enunciado te diz, texto apresenta uma situação do uso das tecnologias de comunicação e informação para um jornalista. A mudança do uso do telefone para o uso do chat evidencia a transformação da dinâmica do eles te dão com resposta do trabalho em função das tecnologias de comunicação e informação. Eu acho perfeita, porque tu nota que todo o desenrolar da história é entre o jornalista e as suas atividades, sabe? Por isso que não dá para saber que não é um acesso à informação propriamente que o jornalista coloca à disposição, que é o foco, é o trabalho dele. Tá? Da divulgação das notícias pela mídia digital, não, é o cotidiano do jornalista, né? Com a valorização dos profissionais da imprensa com a chegada das mídias, é a facilitação ao trabalho deles, mas não a valorização deles. E não é um avanço da área do telejornalismo. É feito pela internet, é jornalismo digital. Beleza? Tranquila, né? Essa era para acertar. Questão 99, novamente uma questão que lida um pouquinho com a questão da tecnologia, fala do boca a boca virtual. Tá? O gabarito da questão vai te dar como letra B e alguns detalhes, tá? Qual é o problema da letra A? Não fala do baixo custo, não. Na letra B, que é a resposta, beleza? Na letra C, não são objetivos diferentes, tranquilo aí, né? Pegadinha. Na D, permite às empresas buscar os profissionais. Não, está falando da aproximação da empresa com o consumidor, e não com seus problemas internos. Opa, passei. Na letra E, não tem nada a ver com a questão das redes sociais e os usuários da internet. Não é sobre a mídia, mas sim sobre o papel dessas redes sociais na relação de empresas e usuários. Né? Vamos com a letra B, um pouquinho de tecnologia, bastante interpretação, sem grandes dificuldades. Né? Questão 100, perdão, sobre essa obra de arte, digamos aí, bastidores. Né? Aí o enunciado te diz, na última década, a ruptura, o efêmero, o descartável incorporaram-se cada vez mais ao fazer artístico, em consonância com a pós-modernidade. Quando começa com esse papo aí das artes, sempre tem que ver ali o que é isso aí, tá? Isso é um xerox transferido e costurada sobre tecido montado em bastidor, tá? Então, no detalhe da obra Os Bastidores, o que nós vamos perceber? O gabarito é da letra B, né? Utilização de objetos do cotidiano como tecido, bastidores, agulha, linha e fotocópia, que tornam a obra de abrangência regional. Não tem nada a ver com regionalidade, né? Só a questão da obra moderna se caracteriza a regionalidade, né? Na letra B, ruptura com meios de transportes tradicionais, suportes tradicionais, por utilizar objetos do cotidiano. Tá aí, né? Justamente o objeto cotidiano sendo forma da arte e dá novo sentido condizente. Tá aí a resposta. Apropriação de materiais e objetos do cotidiano conferem obra o resultado inacabado. Não, a obra é aquilo ali mesmo, por mais estranho que pareça. Apropriação de objetos de uso cotidiano das mulheres. Não são, o xerox não é só de mulher, né? E aplicação de materiais populares que é utilizado como obra utilitária. Obra utilitária são aqueles objetos que tu pode usar, por exemplo, uma cadeira, como cai tanto, né? Como ele gosta de questão de cadeira, né? Seria obra utilitária, mas não é o caso, né? Isso é uma obra decorativa, beleza? Muito bem, ficamos então com a letra B. Questão não tão difícil se tu partir para uma boa interpretação. Vamos agora para a questão 103, mais um pouquinho de tecnologia. Pergunta do Twitter, e tu já deve estar acostumado, né, cara? Twitter é 100% a ideia de concisão. Lembra, o Twitter tem aquelas limitações de caracteres. Hoje, essa prova de 2013, hoje o Twitter já mudou um pouquinho, mas ainda tem, o que diz respeito ao que tu pode escrever, limitações, né? O enunciado diz, na atualidade, o texto traz uma proposta de realização do Twitter como ferramenta, que proporciona uma construção rápida, sintética e definida pelo gênero suspense. Tá? Isso demonstra que essa rede social pode ser uma forma de inovação tecnológica, porque define uma dinâmica diferente de construção de texto, pela concisão, condensando as ideias sem perder a criatividade. Pode ser?
Essa seria a ideia do mini conto de gênero de suspense que tem o texto. Conceitua uma nova vertente de texto, a qual rapidez supera enredo. Não é a rapidez do texto. Não é uma questão de velocidade, é uma questão de quantidade. Tanto que talvez não seja tão rápido assim se eu fizer várias postagens de 140 caracteres, entendeu? Considero que a utilização da escrita com caneta e papel seja primitiva. Mas nada a ver, né? Não tem essa comparação. Caracteriza um texto de tema livre, no qual o número de caracteres importa mais que a criatividade. Não tem esse juízo de valor, né? E propõe um novo traço à escrita, pois garante a eficiência dos processos de comunicação. Também nada a ver, não tem nada a ver com o novo traço à escrita, porque não é manuscrito o negócio, né? É eletrônico. Maravilha. Vamos agora a duas questões mais conteudísticas, tá? Uma bem conteudística e bem simples, eu te diria, de uma das duas matérias gramaticais que mais caem no Enem, nexos e tempos verbais. Essa aqui, a 106, é de nexos, e eu vou direto para as alternativas, tá? Porque ele pede para fazer assim, né? Para fazer a reescrita de uma frase que o conectivo mas estabelece uma relação de oposição, tá? Entre as sentenças que estão abaixo ali. Cara, essa questão de nexos tradicional. Existe se tu tá o cara da experiência, tu já me ouviu dizendo outras vezes, tá, mas tem o mas também aditivo, mas aqui ele já disse que é o mas de oposição, tá? Então eu preciso encontrar uma frase que tenha outro nexo de oposição. Na letra A, o porquê é causa. Na B, por isso é consequência. Na C, uma vez que é causa. E na D, tem o embora, conjunção concessiva da ideia de oposição. A letra B, não tem escapatória. E na letra E, visto que é causa. Então, tu tem causa, consequência, causa, negação, oposição e causa. É Dinamarca, essa aí não é para perder. Ok? Essa é para acertar. Na 107, aí a gente tem uma questão de níveis de linguagem. O cara colocou um misto de segunda pessoa do plural, vós dizeis, e o Lúcio na terceira pessoa, botou um lho, que é o lhe masculino, como existe lhá em português de Portugal. Né? É claro que o livro é do Macedo, na Moreninha, mas com essa influência, naturalmente. Então, tu tem uma vertente bem culta da língua portuguesa, tá? Então, já nos encaminhamos para a letra D como resposta. Essa é a pergunta. Fala transcrita revela o falante utiliza uma linguagem informal, nada a ver, pelo contrário, formalíssima, segunda pessoa do plural, regional, nada a ver, técnica não é jargão, culta pode ser e lírica, com expressões e termos sentidos figurados. Cara, daí uma coisa não explica a outra, e o fato de estar misturado com primeira e terceira pessoa não pode ser lírica, né? Ficamos com a letra D tranquilamente. Cara, eu preparei para vocês aqui nessa questão uma sequência interessante de perguntas sobre poesia. Vou começar já com a 109, que é poesia. Vou ler o enunciado, vou voltar um pouquinho para o texto 1. São textos do Patativa da Saré, cada coisa que cai no Enem, mas esse é um poeta que vale, cara, um cara famoso e bem interessante dentro do seu contexto, né? Que em sua obra retrata de forma bastante peculiar os problemas da sua região. O que eles têm em comum? Tá? Tu nota que tanto no texto aqui de baixo, deixa eu dar uma passadinha aqui, sobretudo nessa parte, tá? O povo se achando sem pão e sem veste viaja à procura das terras do sul. E aqui, ó, nessa mesma parte, tu vai ter embora ele diga, porém, para o sul não vai, procura outra direção, vai bater no Maranhão, onde nunca falta inverno, leva sua família pela construção do governo. Tu tem um retrato do êxodo rural nordestino, correto? E sul, aqui a gente só vê nordestino vendo do rede na beira da praia em Capão, né? Sul, para eles, vocês entendem, é qualquer lugar mais abaixo onde eles estão, que pode incluir, por exemplo, o próprio Maranhão e, sobretudo, São Paulo. Tá? Então, quais são as possibilidades de resposta aí? A letra A, com certeza não, porque ele não se deixa vencer. A migração, o fato de sair do lugar, é a tentativa de resistência seca. A dúvida de que a ajuda do governo chegará, não, porque no verso final eles vão se abrigar na casa que o governo dá, né? Construção do governo, é o verso dele. O êxito do homem nordestino à procura de melhores condições, êxito do homem nordestino exatamente o que é comum aos dois. E lembra, a pergunta era o que é comum aos dois. Né? Sentimento de tristeza devido à falta de chuva, isso não tá, eles devem realmente estar tristes, mas isso não está expresso no texto. Né? E o sofrimento dos animais eu vou descartar, não vou nem continuar. Então aí ficamos com a letra C tranquilamente. Beleza.
Muito bem. Mais uma coisinha de poesia na 111, e tu notou que o Manuel de Barros, que é o autor do poema da 111, um cara muito lírico, muito chegado a figuras de linguagem bastante complexas, assim, né? Como nesse caso aí da enseada, que seria a imagem da cobra de vidro e tal. É um cara que cai bastante. Então é legal ter paciência com ele. Vocês devem ter uma memória da terrível poesia dele do Pote Cru. Pote Cru, meu pastor, que caiu recentemente aí numa prova anterior que nós fizemos, né? Aí vem a pergunta. Manuel de Barros desenvolve uma poética singular, marcada por narrativas alegóricas, bem alegóricas, né? Que transparecem nas imagens construídas. Aí no poema, essa característica aparece pelo uso do recurso bastante metafórico, né? Gabarito da letra C, vamos ver a letra C. Transfiguração do rio em vidro mole e cobra de vidro, pelo fato de serpentear e refletir, mas não reflete com a estrutura rígida do rio, daí vidro mole e cobra pela geografia do rio. O resgate da infância não aparece, não seria uma narrativa alegórica por ser resgate. Não é um olhar objetivo, pelo amor de Deus, olha as metáforas, né? Não é uma rejeição da imagem de vidro de cobra no imaginário poético. Ele incluiu, ele usou essa imagem e recorda elementos como a casa e o rio no subconsciente. Não tem nada de subconsciente, porque está na linguagem. O cara usou a metáfora, a metáfora não é uma coisa subconsciente, beleza? Como se não bastasse Manuel de Barros, já na 112 aqui tem o Fernando Pessoa, né? E, de novo, vão aparecer figuras de linguagem, né? Essas duas figuras de linguagem, elas são, ele mesmo vai dizer, anunciado uma hipérbole e uma metonímia, tá? O que é hipérbole e metonímia? A hipérbole é o exagero do sal do mar serem lágrimas de Portugal. Lembra da ideia da hipérbole, né? Exagero. E a metonímia, as mães que choraram quando os filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, porque fosse nosso amar, é a metonímia da ideia da representação da morte coletiva, né? Nossa mãe que chorou representa muitos portugueses, milhares de portugueses que morreram nas navegações. Por isso o gabarito vai dar a letra A, potencializar a importância dos feitos lusitanos, potencializar nos dois casos, seja diretamente pela hipérbole, que é a ideia do exagero, e pela metonímia da representatividade, o volume, né, de portugueses que fizeram isso e os seus respectivos feitos. Tá? Não é um fato ficcional, ele está representando um fato real. Tem nada a ver com as dificuldades técnicas das navegações, não é sobre isso o poema. Nada a ver com derrotas, são conquistas da letra B. Conquistas e não derrotas, né? E os sons do mar não tem nada a ver com os lamentos. Isso não aparece no poema, né? Muito bem. Depois da 112, nós temos a 113 do cartão postal. Fala do gênero textual, geralmente usado por turistas quando estão viajando, né? O cartão postal apresentado é uma peça publicitária, é aquele hibridismo de gêneros, correto? É cartão, mas que também é uma plataforma do cartão, mas que vai servir como publicidade. Olha o texto que está inserido no cartão, dentro do cartão. O Brasil institui cartão postal por meio de decreto tal, promulgado pelo então imperador Dom Pedro I. Tá? Aí nós entendemos que é uma peça publicitária e reconhece ter a intenção de que, tá? Apresentar uma paisagem do local específico, não, daí está quebrando o hibridismo. Na verdade, isso seria verdade se fosse um cartão postal mesmo. Incentivar as pessoas de outra cidade a enviar cartões, não, aí seria só cartão. Instituir um novo tipo de cartão, não, o virtual não, é uma propaganda sobre o cartão postal. Então, apesar de ser um gênero híbrido, ou ter uma plataforma em outro gênero, isso é uma publicidade, não um cartão. Então, a B e C que fala de cartão não pode. Fazer propaganda de ponto turístico romântico específico, fazer propaganda sim, mas não do ponto turístico, né? Então, vai dar a letra aí, comemorar a data de instituição do cartão postal no Brasil. Sei lá por que alguém faria isso, entendeu? Mas nós concluímos que é uma publicidade com base no cartão, então a palavra tem que ser fazer a propaganda ou comemorar a data propagando a ideia do cartão e aí por diante. Tranquilo? 115, uma poesia que vem desses poetas que se opõem à ditadura, poetas que desapareceram nos últimos 2, 3 anos da ANEM, vai saber por quê, correto? Tem uma poesia bastante figurada, sobretudo na metáfora que ele termina no final, nos últimos
3 versos, poesista, química perversa, este arco que me desvela e me repõe nesses tempos de alquimia, bastante metalinguística essa parte, né? Poesista, química perversa, correto? E eles te perguntam, daí vamos anunciar que o poema está historicamente inserido no contexto da ditadura militar e a forma encontrada pelo Eurico para expressar poeticamente esse momento que a poesia lhe desvela e o repõe nos tempos de alquimia, tempo da ditadura, correto? Vai ser o quê? A ênfase nas forças militares não é afetada por aspectos negativos. Putz, o cara faz uma crítica na descrição que ele faz do militar. O trechinho entre o general e até essa imagem é descritiva das características negativas. A descrição quase geométrica da aparência física expõe rigidez e racionalidade. Não, é o contrário, não é verdade. É a fraqueza e irracionalidade. Constituição de dinastias ao longo da história, não é nada a ver, a questão militar, né? Possibilidade de resistir na renovação e transformação proposta pela poesia, a química, que desvela e repõe. A palavra-chave aí é transformação para química e o repõe. Tá aí a tua resposta, beleza? Essa de poesia é mais difícil que nós fizemos até agora, ou talvez a do Manuel de Barros, não sei. Mas eu gostaria de saber a tua opinião. Dá para a gente saber que nível de linguagem, né, te propõe mais. Aqui a gente tem um livro figurado. O do Manuel de Barros é bem mais conotativo, bem mais figurado. Vamos ver o que te atrapalhou mais. É importante saber. Vai precisar saber disso, correto? A resistência não seria possível. Não, mas aí não está contradizendo a ideia da química e da reposição, do repõe, correto? Beleza. Vamos fazer também a 116 de gêneros. 116 de gêneros. Tu tem ali uma bula de remédio, né? Informações aos pacientes sobre a utilização da nimesulida, isso aí. Aí tem a clássico finalização da bula, o medicamento deve ser mantido fora do alcance. Eu te diz, o fragmento da bula apresenta informações ao paciente sobre as propriedades do medicamento. Até recentemente, no mal discutimos isso, né? A bula ela é fortemente descritiva, correto? Pela leitura desse texto, o paciente obtém a informação de que o medicamento deve, aí vira uma questão de texto, né? Laboratório CC, né? Administrado em horários específicos, né? Beleza, muito bem, não tinha dificuldade. Aqui eu só queria falar da bula mesmo, né? Para lembrar como gênero e tipologia estão associados. Agora a gente tem uma questão complicadinha da 119, que é gêneros, de novo. Tu tem a publicidade aí sobre a doação de sangue, beleza? E presta atenção no enunciado, que é o enunciado que vai definir para nós, como sempre. As propagandas fazem uso de diferentes recursos para garantir o efeito proletivo, a linguagem relativa ao conectivo. Isto é o conhecimento do público em relação ao que apresentam. Daí o cartaz da campanha promovida utiliza vários recursos, verbais e não verbais, como estratégia persuasiva. Então eu quero aquilo que é estratégia persuasiva, tá? A ligação entre as palavras hábito e hemocentro, explorando a ideia de frequência, mas o que tem a ver? Essas duas aí justamente não fazem essa associação, não tem nada a ver com frequência, tem a ver com sangue. Tá? A relação entre corrente e a imagem das pessoas de mãos dadas e a mão estendida ao leitor como um convite ao leitor. Daí a estratégia persuasiva, venha participar. Correto? Como se fosse um imperativo tão comum na publicidade. Te liga, vem aqui, participa, estava esperando. Um grande ato da letra C, tenho certeza que tu vai um pouquinho aqui, tá? Não é a estratégia persuasiva, é uma conclusão, uma descrição. Dizer que isso é um grande ato, eu não estou dizendo para tu fazer também, estou dizendo o que eu acho, entendeu? E não te convencendo, né? Imagens saudáveis para doar sangue, nada a ver, não é essa estratégia persuasiva. E a associação do grande número de pessoas cartazes, número de pessoas que precisam receber sangue, mas essas pessoas não aparecem na publicidade, não tem relação, correto? Então ficamos com letra B, né? Tranquilo. 120. Essa questão, embora tenha uma poesia longa e tal, bastante descritiva também, acaba virando uma questão relativamente simples de níveis de linguagem. Os caras querem expressões regionalistas, tá? Cara, dá para tu fazer só na primeira coluna, porque cego, comandante, mentiroso e morto não são expressões regionais. Se vê no português coloquial. E agreste, que já pertence à linguagem de sertão, Juazeiro, Matuto, Senhor de Engenho, matou com letra B.
relativamente simples essa aí, né? Você não precisava ter demorado se tu fizesse a análise corretamente, né? Duas agora, já estamos no meio para o final, te ligo. 122, aqui eu quero só usar 122 como uma forma, e se praga bastante essa estratégia para essas questões de quadrinhos assim. Se tu tá ligado nessas questões de vocabulário ou de definições de conceitos, tá? O que o gabarito da 122 ele traz ser? Intimidação, tá no primeiro quadrinho, né? Vou falar em alto e bom tom, não vou estudar, o cara ameaça. E ele recebe uma contra-ameaça no formato de chantagem, que vai ficar sem mesada, ok? Tá aí a relação de intimidação e chantagem. Acho bem importante se ligar nesses conceitos, ok? Isso cai a full, né? Olha esse 123 aí, questão de gêneros na veia. Ele explica ali, né? Cada um dos gêneros, mas o que interessa é que está nas alternativas. O gabarito vai da letra A. E-mail, como nós vamos ver depois em algumas aulas específicas do Enem, é super a ver com carta e bilhete, né? O e-mail tem destinatário, assinatura e aí por diante, tá? Agora, olha só, o que é aula virtual não tem a ver com reunião de grupo? Porque é virtual, cara. Reunião de grupo é presencial. Tu chama de reunião de grupo quando é presencial. Bate-papo virtual não é que nem conferência, porque conferência não é diálogo. Conferência é quando uma pessoa fala, ok? Videoconferência tem a ideia do gênero presencial. Não, não é aula presencial, é videoconferência, ao contrário. E na letra E, lista discussão contém características do gênero palestra. Não, palestra como conferência, quando alguém fala. Beleza? Muito bem. Eu sei que muita gente fala conferência quando quer marcar uma reunião no Zoom. É errado. Reunião é reunião. Conferência é quando tu vai ouvir uma pessoa, ok? 125 agora a questão sobre níveis de linguagem. A pergunta é alternativa totalmente culta, vai da letra E. Vamos ver as coloquialidades, tá? Olha na letra A, tem um não abreviado, quando abreviado. Isso é coloquial. Na letra B, aonde. Não, aonde está certo. É o tá louco, bicho. Com gíria, tá? Qual é? Gíria. Na C, um pouquinho mais sutil. Tudo está na cara, explícito, tá errado. Coloquial. A D é totalmente coloquial, né? Me deito, me levanto, né? Bato um papo, né? E a letra E é a resposta, ok? 126, cara, que sacanagem essa 126 de música. Essas questões elas meio que desapareceram, mas aí tô fazendo só porque tá aqui, só para se tu sofreu com ela, tá? Gabarito da letra A, né? Se chama madeiras, esses instrumentos de sopro como flautas, tá? E vou começar da letra E. Corda percutida e o cavaquinho. Não é percutida. A corda percutida é tipo piano. Sabia, né? Que dentro do piano tem umas cordinhas que fazem barulho. A foché não é de percussão com membrana. É metal. Metais, a letra C, é saxofone, trombone e não pandeiro. E cordas friccionadas são os instrumentos tocados com arco, tipo violino, violoncelo e por diante. Por isso o gabarito da letra A. Que tá de sacanagem. Que nem é 127, né? Apesar de todos os erros gramaticais terríveis, no entanto comuns no cotidiano, quando o cara te pergunta, te afirmando os textos coletivos ao mundo do trabalho são elaborados dentro do padrão normativo. Não, no Brasil não são, geralmente. No anúncio, apesar do anunciador ter usado uma variedade linguística não padrão, ele atinge seus propósitos porque se permite no contexto e na seleção que se alcance o sentido pretendido, dá para entender, entendeu? Na letra A ideia do fazendeiro, o suporte da parede, a letra de forma, não tem nada a ver, correto? E a letra B, mecânicos, são raros em zona rural. Como é que afirmar isso? Tem nada a ver com a questão da linguagem, né? Questão bem bizarra, mas, no entanto, com sentido coerente. 129 agora, algumas situações interessantes. Me passei um pouquinho sobre gênero, tá? Aqui tu tem uma espécie de artigo, como ganhar uma discussão, aí no enunciado o cara vai te dizer que o fragmento é retirado de uma revista de divulgação científica, constrói-se em tom de humor, a partir de uma linguagem lúdica despojada, que não é como o artigo científico. Apenas esse recurso expressivo adequado para a situação comunicativa, tá? Porque converge para subjetividade característica desse tipo. Não, é o contrário. A linguagem científica não deveria ser subjetiva. Não segue parâmetros
textuais semelhantes às das publicações científicas. Como o periódico é de comunicação de massa, tu pode brincar um pouco, porque o público ele é menos restrito, é mais tolerante, não é acadêmico. Por isso que a resposta vai da letra C. Não é um leitor interessado em expandir o conhecimento teórico, porque as indicações são práticas. Isso é um problema de interpretação, daí não tem nada a ver com gênero. Contraria o uso previsto para registro formal da língua culta. Tá, mas isso não... Olha bem no enunciado. Então não seria adequado para a situação comunicativa. Ele quer uma alternativa que seja adequada. A adequação é o tipo de público daí. Beleza? E na 130, agora gêneros textuais direto. E aí vamos direto na resposta aqui. Acho que não deve ter errado, mas é só para lembrar, tá? Por que é resenha? Porque o cara comenta o livro e faz o juízo de valor. Não é um artigo científico, correto? Porque existe o juízo de valor. Não está dentro de uma pesquisa, um comentário sobre um livro, muito menos um relatório. Não é um texto publicitário que o cara não está tentando te vender o livro. Claro que ele está, mas não no formato da publicidade, de opinião pessoal dele. E não é resumo justamente porque tem a opinião pessoal, correto? E a última questão que nós vamos fazer, 132, se tu teve dificuldade aqui entre C e D, tu tem um artigo, né, do Hélio Schwartzman, articulista da Folha de São Paulo, bem conhecido, um dos mais lidos do Brasil. Aí diz que para identificar o gênero, aliás, identificar um gênero importante na caminhada interpretativa, é preciso observar elementos ligados à sua produção e recepção, beleza? Aí assim, ó, como é que eu sei que é o gênero artigo? Suporte do texto, jornal de grande circulação? Não, nem tudo que se publica em jornal é artigo. Lugar atribuído ao leitor interessado no magistério. Não se escreve artigo só para interessados no magistério, né? Tema tratado, problema da escassez. Te dá vontade de marcar, mas é que escassez de professores pode aparecer em vários gêneros diferentes. Por isso que não é a resposta. E função refletir sobre a falta. Aí vem a questão apelativa conativa do artigo, né? Refletir, apresentar um problema, discutir, correto? O refletir que mata. E a letra E, aí a linguagem empregada, formal e denotativa, não é só do artigo, né? Vários outros gêneros também fazem. Beleza? Como é que nós sempre combinamos? Não respondi uma questão que era importante para ti. Me chama, velho. 24 horas no ar. Aí, valeu. Um abraço até o Enem 2014. Valeu.